Olá, me chamo Mariana. Hoje é 27 de agosto, coincidentemente, o dia que se comemora o Dia do Psicólogo. E eu tenho a honra de fazer parte do primeiro episódio do Pode Pirar. Dessa pessoa que eu vou apresentar agora, essa mulher, que eu tenho uma grande satisfação de estar apresentando. Só que eu vou ler, porque eu não quero perder uma palavra. Ela é psicóloga, mãe atípica, palestrante, especialista em neuropsicologia, pós-graduada em TEA e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Atua na psicologia clínica e recentemente tornou-se criadora de conteúdo para milhares de seguidores. Seu objetivo é, através da psicologia, democratizar conhecimentos, desmistificar questões diversas, acolher pessoas em situação de vulnerabilidade emocional e, sobretudo, mostrar como a psicoterapia pode ajudar qualquer pessoa a alcançar qualidade de vida através do autoconhecimento. Ela é ousada, incansável, respira psicologia 24 horas por dia, sensível e ao mesmo tempo assertiva. O nome dela é Kátia Coutrin. É com você, Kátia. Ai, Mari, obrigada. Nossa, é uma honra poder estar aqui também. Obrigada pela tua parceria de sempre. E eu fiquei um pouquinho assustada com tudo que você foi colocando aí. Não era tudo isso para falar. mas é isso. A gente está aqui para somar, para servir, para acrescentar, né? Eu comecei minha história na psicologia, depois adiante a gente vai conversando, mas amo o que eu faço o que eu amo. Quando você fala respira psicologia 24 horas, é meio que isso mesmo, né? E, enfim, estou muito feliz da gente estar aqui hoje, inaugurando esse podcast aí. E no Dia do Psicólogo, No né? Dia do Psicólogo, exatamente. Dia do Psicólogo, algo que é muito marcante. Nós tivemos aqui essa data, ela veio lá no início dos anos 60, onde os direitos dos psicólogos e ele também, a nossa profissão, ela foi regulamentada nessa época. De lá para cá, tivemos muitos avanços, né? Então, é muita alegria poder estar aqui. Antigamente, né, ainda quando eu era só paciente de psicólogo, eu sempre procurava nessa data lembrar de todos os psicólogos que tinham passado na minha vida. Já há muito tempo que eu faço essa caminhada em terapia. Então, começava, parava, melhorava, voltava para algumas outras questões. Então, todos os psicólogos que passavam na minha vida, chegava o dia do psicólogo, eu soltava uma homenagem para cada um, né? E nunca imaginei que um dia eu estaria do lado de cá, né? Recebendo essas felicitações, essa homenagem, o que é muito gostoso. Eu quero aproveitar também, se você me permite, que o espaço é seu, mas para homenagear o meu terapeuta, meu psicólogo Bruno Azevedo, que é uma grande pessoa na minha vida, e o papel que vocês têm merece todo o reconhecimento do mundo, assim, que ajuda demais a gente no autoconhecimento, qualidade de vida, melhorar nossa autoestima, né? Infelizmente, comecei minha terapia tarde, mas comecei com 42 anos a fazer terapia, mas tem sido uma das coisas mais importantes que eu tenho feito por mim. É meu autocuidado, eu não perco uma sessão por nada, né? Então, quero agradecer ao meu terapeuta, agradecer a todos vocês que têm essa função tão importante na vida das pessoas, né? No meu caso, eu posso dizer que é para melhorar a qualidade de vida, a autoestima, mas tem também as pessoas que têm transtornos muito sérios e quanto vocês trazem esse acolhimento, esse apoio, essa melhoria na qualidade de vida dessas pessoas e das suas famílias. Sim, né? Com certeza. E, Kátia, o que os seus espectadores, assim, eles podem esperar do seu podcast? Olha, Mariana, vou dar um spoilerzinho aqui para você. Não vou falar muita coisa, não, porque senão perde, né, a graça. Mas, assim, a gente vai ter assim, bastante temas legais, né? Vamos fazer aqui esse programa uma forma de talk show mesmo, né? Com entrevistas, trazer bastante gente aí que domina o assunto na parte de saúde mental, bem-estar, qualidade de vida, autoconhecimento e por aí vai, né? A gente vai trazer um pouquinho de tudo para que traga assim, esse ambiente bem legal, bem bacana, mostrando que a psicologia não é uma coisa assim inacessível, mas trazendo sempre na linguagem mais acessível, popular, para que exato, para que as pessoas entendam, né? A gente quer falar uma coisa assim, sem termos técnicos, assim, é para todo mundo que quiser
Essa é uma assistir. pergunta para quem? Para quem quiser assistir, seja para psicólogos, estudantes de psicologia, Curiosos. curiosos, pessoas que estão buscando o autoconhecimento, pessoas que nunca ouviram falar em terapia, querem entender um pouquinho do que é, né? É assim, é aberto a todos os públicos. Muito bom, que bacana. E por que esse nome Pode Pirar? De onde vem isso? A princípio soa que a gente está fazendo uma piadinha, um desdém com algo que é tão sério como a saúde mental, mas não. Isso vai remeter a gente principalmente na questão do setting terapêutico, né? Porque no setting terapêutico, o que acontece, Mariana? O paciente, ele chega com todas as demandas dele, com todas as dificuldades que ele traz, como objetivo de tratamento. E o papel do psicólogo é acolher todas essas demandas, mas de uma forma assim, aberta, sem juízo de valor, sem julgamento, né? Aquilo que o paciente aquilo que ele traz de nu e cru, é aquilo que esse psicólogo vai abraçar, sem juízo de valor, né? E além do que, a nossa profissão, ela segue um conselho, né? Um conselho regional de normativas, o Conselho Regional e Federal de Psicologia. E dentro desse conselho nós temos a nossa ética, que através dessa ética o paciente tem assegurado o sigilo, toda a confidencialidade, né? Então é realmente uma coisa séria. Mas por que pode pirar? Porque o paciente traz tudo, né? Ele pode inclusive pirar no sentido assim, ele pode trazer todas as angústias, né? Todas as dificuldades que ele tem e ali é que ele vai conseguir ter o processo, o acolhimento e as diretrizes para ele poder seguir em frente. É isso. Eu sinto nesse nome também que você quer trazer essa leveza, um pouquinho de humor, um pouquinho de normalidade para as coisas, né? Às vezes a gente fica nessa coisa de pirar é louco. Não, todo mundo tem que pirar um pouquinho também para entrar no seu eixo, para achar suas respostas, né? Exato. E a psicologia ajuda muito, a psicoterapia ajuda muito, a gente dá aquela pirada, volta para o eixo. Exatamente. Então, esse nome ficou bem bacana, Ficou. Parabéns. Muito bom. Para ser uma coisa assim bem descontraída mesmo. Ô, Kátia, agora falando nisso, você falou, né, de trazer um pouquinho de spoiler. Eu queria um spoiler, sim. As pessoas querem saber. Porque hoje, né, é um episódio piloto, onde você está trazendo... a gente está te apresentando como psicóloga, né? A qualquer momento que começarem a acompanhar o seus videocasts, seu podcast, as pessoas podem voltar no número 1, no piloto, e saber quem é a Kátia, né? Isso é bacana, esse primeiro ser uma apresentação sua. Mas a gente quer um spoilerzinho das temáticas que vem pela frente. Você já falou que vai trazer convidados, né? Especialistas, pessoas que estão vivenciando esse assunto, profissionais da psicologia, etc. Isso. Mas quais temáticas? Qual que você vai trazer em pauta para os próximos? Olha, no campo da saúde mental, a gente pretende trazer pessoas assim que venham falar de uma forma muito simples e acessível sobre ansiedade, depressão, pânico, ansiedade social, fobias, essas coisas que vão permeando e muitas outras, né? A questão da saúde mental. Vamos ter pessoas vindo falar de transtorno do espectro autista, pessoas que vêm falar sobre TDAH, mas a gente não vai falar só sobre saúde mental, transtornos mentais, mas a gente também quer trazer aqui para o nosso site, né? Para o nosso setting, alguns elementos de autoconhecimento, bem-estar e qualidade de vida, e todas essas coisas que vão permeando o meio da psicologia. Sim, o que é muito legal, porque assim, né, trazer um episódio falando sobre luto. Para morrer, basta estar vivo. Então, todos nós passamos pela experiência do luto. E muitas vezes, até num fim de relacionamento, um trabalho muito importante, Sim. a gente atravessa o luto, né? Sim. E como é legal a gente ter um pouco mais de autoconhecimento sobre essa temática. Olha, eu estou atravessando o luto, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Entre outras coisas, como o TDAH, por exemplo, que entrou muito em pauta, né? Todo mundo fala muito sobre isso. Poucas pessoas sabem exatamente o que é. E aí, hoje, todo mundo, você chega na escola, né, do seu filho, a conversa das mães eu acho que meu filho tem TDAH, né? Então, é bacana a gente ter um canal que uma pessoa especializada nisso, né, que entende do assunto, estudou sobre o assunto, possa falar um pouco mais pra gente. É claro que
em episódios de podcast não vão sair diagnósticos. Ah, não, Mas nem pelo menos aulas. nem muito menos aula, porque daí não é podcast, fica chato também, né? Ficar dando aula e falando tecnicamente o que é o quê. Mas pelo menos assim, um pouco de luz, um pouco mais de saber, um pouco mais do conhecimento sobre as temáticas, Sim, sim, isso né? mesmo. E você é da linha, como a gente já falou, terapia cognitivo-comportamental, né? Essa é a Sim. sua linha de trabalho, né? E aí, a gente queria assim, né? Eu entendo que essa é a sua abordagem, que você vai falar um pouco sobre isso, porque, bom, vou dar uma experiência pessoal aqui, tá? Eu fiquei muito tempo querendo fazer terapia sem atitude. E aí, no Uhum. momento que eu decidi fazer terapia, eu não tinha muito conhecimento das linhas, né? E fui parar na terapia cognitivo-comportamental, nessa abordagem. E ao conhecer melhor, eu fiquei assim impressionada, muito bem impressionada como ela ajuda no dia a dia, no aqui e agora, né? Levanta um pouco do passado? Levanta, até para a gente saber de onde a gente veio, por que a gente chegou nisso, mas eu percebi que tem ferramentas, né, para a gente ir no... E aí daqui para frente? Eu tô falando Sim. errado, Kátia? Não, Fala um não. pouquinho dessa tua abordagem, que você vai trazer bastante. Sim, a terapia cognitivo-comportamental é mais conhecida como TCC. É um nomezão grandão, então a gente coloca TCC, né? Então, ela é uma abordagem terapêutica, Mari, que ela vai basear na premissa que toda situação vai te gerar um pensamento automático. Seja ele um pensamento bom ou um pensamento negativo, né? Esse pensamento, na sequência, vai te gerar algum sentimento, alguma emoção. E dessa emoção vai despertar em você ou uma reação fisiológica ou um comportamento. Então, a TCC traz que todos os nossos pensamentos, emoções e sentimentos e os nossos comportamentos, eles estão interligados, né? E até vou falar um pouquinho da origem da TCC, né? Quem surgiu com a TCC lá na década de 60 foi o psiquiatra e psicanalista Aaron Beck. Na época ele era psicanalista e, sendo psiquiatra, ele estava sempre tratando vários casos em saúde mental. Em específico, a depressão, ele começou a perceber que eram casos assim que se arrastavam muito, muito mais do que outros casos que ele tratava. E ele começou a observar nesses pacientes que para a maioria deles, o que emperrava muito ali na evolução do tratamento eram os pensamentos negativos que eles tinham, né? Sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo. Trazia muitas crenças negativas, né? Crenças de desamparo, de desamor e desvalor, que isso foi fixado lá no início da infância e da adolescência. Eu não vou me entrar muito nesse assunto, porque vai ter um dia alguém para falar desse assunto especificamente, né? Mas ele começou a desenvolver uma outra teoria, né? Ele aliou os princípios ali de Skinner do behaviorismo puro, né? Que é o comportamentalismo, e junto com a psicanálise. E ele conseguiu transformar a terapia cognitiva, cognição, né? A gente olha ali a história de vida do sujeito, a gente olha também para o passado, a gente não nega o passado, mas a gente traz esse passado ressignificado para aqui e agora. Né? E observando sim o comportamento, mas não só o comportamento. Então a gente entende que o ser humano é um ser pensante, um ser que tem emoções e que, consequentemente, isso vão gerar os comportamentos, né? Então, assim, depois foram havendo vários estudos sobre ansiedade, sobre transtornos de pânico, vieram depois os transtornos de personalidade, outro ponto que a gente vai tocar ali para frente também, tem muita coisa para a gente tocar. E assim surgiu, né, essa terapia maravilhosa que eu amo, já fazia terapia nessa abordagem, continuo fazendo, não largo, não troco, não vendo, não financio por nada. Né? E eu acho que assim, sou suspeita para falar, porque é a abordagem que eu me identifico, tanto como paciente, como psicóloga que estudei, né? Inclusive, estou terminando minha especialização aí nesse final de ano, e ela é uma prática focada na solução, né?
utiliza muito de ferramentas, a gente chama de ferramentas terapêuticas. Vamos dizer assim, que seria a famosa lição de casa, mas É a como... parte que eu mais gosto. E tem gente que não gosta, né? Porque Eu remete acho ao muito passado, né? interessante. Eu acho muito interessante porque, assim, eu saio de cada sessão, não todas, né? Mas algumas sessões, o meu terapeuta me dá algumas lições de casa que o que eu percebo é que ao fazer, né? Ao responder algum questionário, ao fazer aquela atividade, eu, eu entro no... eu me analiso. É como se eu Sim, tivesse sendo... eu estivesse na terapia, com o meu terapeuta, mas só de estar ali mergulhada em mim, porque a gente leva uma vida que a gente não fica se olhando muito o tempo sim. todo, Não né? dá tempo para Ai, deixa eu pensar em si analisar mesmo, esta né? questão, né? Agora eu vou parar no meu silêncio para analisar esta questão. Não, a gente não faz isso, né, Não. Kátia? E ajuda muito quando a gente tem que fazer isso como uma lição de casa, e aí a gente analisa coisas. E eu costumo voltar para as sessões dizendo assim: olha, eu respondi o questionário, mas eu tenho que te dizer, eu cheguei à conclusão tal, 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 já mudei essa atitude, aquela atitude. Aí E, você já avançou e muitas você já sessões de terapia. avança. Isso é o que fala a TCC. É uma abordagem que ela é colaborativa. Então, o psicólogo vai trazer todo o conhecimento, todo o embasamento que ele tem, vai acolher a dor desse sujeito, vai analisar de que ponto que a gente tem que traçar esse caminho e vamos juntos seguindo. Mas os outros 50%, quem tem que fazer é o paciente. Não adianta o paciente vir e falar, resolve isso para mim. Não vou resolver. Me dá essa resposta. Não tenho a resposta. Mas juntos a gente vai conseguir chegar lá, né? E você falou uma coisa interessante sobre as tarefas terapêuticas. Muita gente tem aquela coisa, né, aversiva do passado, de fazer tarefa de casa, lição de casa, e às vezes acaba se emperrando nesse sentido de conseguir fazer algumas coisas para trazer no setting terapêutico. A gente utiliza, sim, dessas ferramentas, mas quando é difícil para o paciente aderir, não tem problema. O paciente chega na sessão, a gente vai junto ali, explorando junto, ensinando a fazer, até que ele compreenda, que ele pegue gosto por aquilo, porque também a terapia ela não pode ser aversiva, ela tem que ser também um local que o paciente chegue, sinta bem, né? Então a gente vai pensando em todas essas coisas que vão aí estruturando a linha de raciocínio entre psicólogo e paciente. Muito legal. E uma coisa também que eu não tinha conhecimento, que a terapia, né, cognitivo-comportamental trouxe para mim, foi também trabalhar questões. Eu não sei como vocês chamam, eu estou trazendo aqui a minha experiência, tá? Mas eu não sei se pode chamar de meditação, de respiração, como é que é. Mas assim, sempre que eu entrava um pouco em conflito com alguma coisa e dava um pânicozinho e tal, eu ficava naquela, vou ouvir uma música mais calma para ver se acalma. E aquilo só me deixava mais pilhada ainda, né? E eu achei muito interessante uma vez que eu trouxe uma questão pro meu terapeuta, assim, de que meu filho estava crescendo e trazendo algumas questões que estava mexendo comigo. E aquilo começou a realmente mexer com a minha ansiedade, de forma perigosa, assim, mexer com a respiração, com um pouquinho de pânico e tal, não sei o quê. E aí ele me ensinou uma respiração diafragmática, é esse o nome? Isso, Gente, isso. eu que É ficava ótimo. irritada com as coisas de meditação, de ficar mais calmo, eu achava que aquilo nada... por que eu estou trazendo isso? A importância da técnica que vocês trazem, aquilo foi assim, teve um dia, é uma coisa muito rápida, né, que tem que fazer ali, mas eu dormi, eu estava sentindo insônia, por conta dessa minha cabeça pirando com o crescimento do meu filho, teu filho pré-adolescente. Mas aí eu comecei a fazer antes dos 20 segundos, sei lá, 30 segundos que eu ia fazer tudo aquilo, sei lá, muito pouquinho tempo, muito rápido, eu adormeci. E eu adormeci no meio de um exercício que jamais imaginei que numa sessão de psicoterapia eu iria ter esse tipo de orientação, né? E como é que você dorme no meio de um exercício num processo de ansiedade e insônia que você está vivendo?
Então aquilo me trouxe assim mais admiração ainda. Sim, é muito, muito legal, né? Essas ferramentas aí para trabalhar a ansiedade são muito legais e são, assim, realmente comprovadas, né? Que dão resultado. Vamos dar um exemplo aqui, né? Brincando um pouquinho. Estava vindo para cá, hoje é o nosso primeiro programa. Claro, impossível não bater uma certa ansiedade, né? Eu, nossa, estou preocupada, como é que vai ser, né? Como é que a gente vai conseguir abordar tudo que a gente estava planejando? Aí, de repente, eu falei assim, Kátia, se você dá essa diretiva para os seus pacientes, faz favor, né, de Faça assumir. também. Então, eu comecei a fazer a respiração Você fez? diafragmática, né? A gente puxa o ar em 4, segura em 2 e solta em 4. A impressão que dá, Mari, é que isso dá trabalho. Tudo que a gente não está acostumado, não vou fazer porque vai dar trabalho. Não dá trabalho. Quando você se vê, seu cérebro já está oxigenado com essa respiração, já baixa seu nível de ansiedade, né? E também tem outras técnicas, né? Relaxamento muscular progressivo, a técnica do autotranquilize-se, né? Que você vai 5 coisas que você vê, 4 coisas que você ouve, a gente vai imaginando para poder tirar o foco daquele pensamento ansioso, né? E muitas outras coisas legais aí que acalme-se, né? Aquele acrônimo é muito legal. E também a gente tem o mindfulness, né? Existe a meditação, né? Guiada, que você tem vários aplicativos aí que podem te dar, aplicativos inclusive gratuitos que você pode utilizar. E o Mindfulness também, que é bem bacana, ele vai fazer você aprender a viver o momento presente, né? Então, por exemplo, se você está com muita pressa de fazer alguma coisa, porque você está ansiosa e tem que acabar aquilo logo, você vai acabar comendo rápido, você vai acabar não prestando atenção no que você está comendo, do que você está absorvendo, ou até mesmo do que você está mastigando. Então, qual que é a prática do Mindfulness? Tudo que você vai fazer é estar no momento presente. Fazer o que você estiver fazendo, mas ali, inteira. Então, se eu estou comendo, eu estou mastigando, eu estou observando aquele sabor, sentindo o prazer daquele cheiro. E você vai treinando a sua mente para que você consiga, em outras esferas da sua vida, né, ter esse autocontrole, essa calma, né, que você vai conseguindo adquirir. É um processo, né? Assim como a terapia é um processo, todo aprendizado é um processo, mas a gente sempre chega lá. Muito bom. Kátia, eu queria voltar um pouquinho na sua trajetória, porque você tem uma página, né? Uma presença digital forte, você tem Facebook, Instagram, com milhares de seguidores, você tem um trabalho hoje, né, nessas páginas, e quem te conhece já há algum tempo, daqui a pouco a gente até passa seus contatos, para o pessoal conhecer o seu trabalho, mas quem já te conhece sabe que você vem num trabalho de longa data no TEA, né? Como é que isso começou? Conta um pouquinho da sua trajetória no TEA. Então, vamos um pouquinho mais para trás. Quando eu me tornei mãe, sou mãe de 3 filhos, né? Minha filha mais velha está super voando agora, fazendo 30 anos aí para frente, agora em setembro, e mora sozinha no Canadá. Depois veio a segunda, veio o terceiro. E quando veio o terceiro, como eu já era mãe de 2 meninas, eu comecei a observar, assim, alguns comportamentos diferentes. Chorava muito, era sempre muito frustrado, não aceitava a frustração, brincava com os brinquedos de uma forma diferente, tinha muita sensibilidade em todas as questões sensoriais, né? E principalmente a falta da aquisição da fala, né? Já estava com 2, não falava. Esse seu filho está com quantos anos Ele está hoje com 25. 25. Isso. É o mais novo. Isso, é do meio com 28. Já vou falar dela também, porque ela também está no espectro, mas o dela veio depois. E eu passei praticamente assim, comecei mandando na fonoaudióloga por questão da fala, mas assim, a gente foi investigando tudo quanto é coisa. Passou por neurologista, por oftalmologista, otorrinolaringologista, para a gente fazer aquela bateria de tirar todas as dúvidas do que poderia ser esse atraso de fala. E aí, quando chegou no final de tudo, né, a neurologista falou assim, olha, do ponto de vista neurológico, ele não apresenta nada, né? Mas dá uma visitada no psiquiatra, para você ver se tem alguma outra coisa que possa ser investigada. Aí nós fomos para um psiquiatra infantil, fizemos aí 4, 6 sessões, se eu não me engano, semanais,
Mas eu já estava ali, né, ansiosa. Nossa, que bom que ele não tem nada, né? Provavelmente o psiquiatra não vai encontrar nada e tá tudo certo. E fui na consulta de devolutiva, cheguei sorrindo. Ei, doutor, como é que é? Tá tudo bem? O Luciano então tá bem e tal? Aí eu percebi que ele foi fechando o semblante. Então, preciso falar com vocês e tudo mais. Ele até, assim, falou sobre ele, que ele já tinha convivido com muitas crianças parecidas com o Luciano, né? E que o Luciano estava dentro do espectro autista. Mari, quando isso eu ouvi, foi A casa assim, caiu. eu não entendi, autista? Sim, autista. Aí, a partir desse momento, a voz dele foi ficando lá no fundo, eu comecei assim, a olhar pro consultório, começou a rodar, sabe, meu marido ali do lado, conversando, tudo, até que depois dele falar um pouco, eu voltei para ele e falei assim, mas como assim, meu filho nunca vai ser normal? Aí ele falou assim, defina normal para mim, Kátia. Ah, não sei, normal, como todo mundo é. Ele falou, tá, e como que todo mundo é no dia de hoje? Trabalhar 10, 12, 16 horas por dia, ser normal? Aí eu, né, fiquei meio assim e tal, tá certo. E ele falou assim, olha, você começando as terapias desde cedo, você vai ver que ele tem um bom prognóstico, ele tem um cognitivo preservado, vocês vão conseguir atingir um bom resultado de desenvolvimento começando agora, porque ele estava prestes a fazer 4 anos, né, Mari? E aí, começamos. Correria de terapia em terapia, passando para cima e para baixo. Às vezes tinha no setor público, a gente ia, quando não tinha, a gente tinha que pagar. E quando acabava o dinheiro, a gente ia para o público de novo, ou conseguia em convênio. Enfim, foi uma trajetória bem conturbada, mas chegou um momento que eu comecei a me ver assim, como que vai ser, né? Aquelas perguntas que permeiam toda mãe, né? Como que vai ser quando ele entrar para a escolinha? Como que vai ser quando ele chegar à fase da adolescência? Porque todo adolescente sofre bullying, não tem jeito, né? Faz parte do ser adolescente. Faz bullying e sofre bullying. Como que vai ser ele sendo atípico, né? As pessoas fazendo bullying, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que vão ser os professores para poder trabalhar ele com uma forma assertiva na educação? Como que vai ser quando ele tiver se apaixonando? Como é que vai ser o primeiro amor? Como é que vai ser o primeiro emprego? Então, todas essas perguntas passavam naqueles pensamentos rápidos, automáticos, e eu não via solução. Foi aí que eu entrei, assim, na fase do luto mesmo, né? Passei por todas as fases, que depois lá para frente a gente vai falar sobre luto também, né? Porque luto, meu filho não morreu, mas foi o luto pelo filho que eu idealizei e que eu precisava enterrar. Precisava sepultar aquele filho que eu queria que fosse e aceitar o filho que eu tinha, que era maravilhoso, que é cheio de outras coisas que talvez um filho típico não tenha, porque ele é muito especial em muitas coisas, né? Mas enquanto eu fui passando essa fase do luto, foi passando, foi difícil. Chegava ali querendo começar a aceitação, voltava para o luto. Em um determinado momento, nessas fases que ele tinha que ir para um atendimento público, ele foi atendido por uma instituição que atendia crianças de todo quanto é tipo de deficiência e atendia autismo também. E, para minha surpresa, ela tinha uma psicóloga familiar. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Então, enquanto ele estava em atendimento, essa psicóloga dava atendimento individual para cada mãe e eu comecei a ser atendida por ela. Mari, eram 30 minutos apenas, só 30 minutos, mas pensa nos 30 minutos mais aproveitados, mais bem aproveitados da vida. Eu chegava assim em frangalhos, né? Recolhendo os meus cacos. E ela me ouvia, me acolhia. Daqui a pouco eu estava saindo da terapia assim super animada. Falei, nossa, Zerava a vida em cada sessão. Zerava a vida em cada sessão. Nossa, tem jeito para isso, tem jeito para aquilo. E ela foi trabalhando, até que chegou um ponto que o Luciano parou de ter atendimento e, consequentemente, eu parei de ter terapia. Mas nesse processo, ela tinha conseguido me tirar daquela depressão enlutada, né? E eu percebi assim, puxa vida, tem muito pela frente para ser feito, né? E ao mesmo tempo começaram a chegar mães
com um diagnóstico recente, que se encontravam na mesma fase que eu tinha acabado de sair. Eu comecei a conversar com essas mães, comecei a acolher, comecei a dar caminhos que eu estava trilhando para poder obter medicação pela prefeitura, obter alguns ganhos aí que a lei prevê, né, de você ter tratamentos. E comecei a direcionar essas mães, e isso foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente nem tinha WhatsApp na época, era só Facebook, acho que Instagram nem existia também. A gente está falando aí de 2009, 2010, né? E aí foi crescendo, eu comecei a fazer grupos terapêuticos de mães, entrei para uma instituição que também trabalhava com autistas, e lá eu coordenava grupo de mães. E foi uma coisa assim muito legal, e eu comecei a pensar assim, poxa, eu faço isso de uma forma empírica, né? Isso, e também assim, de conhecimento de vida. Sim. E por que eu não posso atrelar isso a um conhecimento, né, mais acadêmico? Vou estudar psicologia, até porque a pessoa que me tirou disso para aqui foi uma psicóloga. E eu comecei a estudar, a princípio pensando em me autoconhecer melhor, em ajudar meus filhos de alguma forma, mas também isso enriqueceu muito. Então, eu trago até tatuado aqui, né, o símbolo do autismo e o símbolo da psicologia, que são uma das minhas paixões, né? Vamos dizer assim que a minha paixão maior seja meu marido e meus filhos, mas isso aqui vem logo depois. E foi tão legal, deu tão certo, né? Porque hoje, com experiência de vida, com história de vida e com conhecimento acadêmico, e sempre aprofundando, né? Sempre tendo vontade de ir mais adiante, eu sinto que eu consigo realmente continuar ajudando essas mães, essas pessoas que chegam até mim, não só mães de filhos autistas, claro, qualquer pessoa que tenha aí uma demanda que a gente consiga acolher, mas principalmente, né, o meu coração, meu xodó estão nessas mães, né, porque eu sei o que elas passam, eu ainda passo, eu sei o que elas estão vivendo, porque eu já vivi, e a gente vai de mãos dadas, né, juntas, trilhando esse caminho do desvendar os segredos do autismo e entender como que funcionam nossos filhos. Não falei ainda, rapidinho, vou falar também da minha filha do meio, né, que ela foi diagnosticada com TDAH no início. A gente não notava nenhum sinal de autismo, porque o autismo em meninas é muito diferente. Não vou me alongar nisso, porque a gente também vai trazer a pauta de autismo em meninas. E com 23 anos, tardiamente, a gente viu que ela tinha traços assim diferentes e foi diagnosticada. Enfim, temos 2 autistas em casa, 2 autismos diferentes, mas assim, 2 possibilidades de vida que a gente enxerga, né? Então, é uma coisa que eu sempre passo para as mães. Não existe um autista igual a outro, eu tenho 2 diferentes na minha casa, e sim, é possível a gente conviver e melhorar a qualidade de vida deles e da gente também, porque a gente também tem que se cuidar, né, Mari? Tem. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, né, sobre autismo numa universidade. Você estava dando uma palestra até para universitários, né, de psicologia e algumas áreas da saúde. E você levou a sua filha lá para dar o depoimento dela. Kátia, eu chorei, hein? Sim. Esse depoimento eu chorei, porque menina linda, que história linda. Como ela superou, assim, também, né, essas questões que limitavam ela, né, no dia a dia. Porque tem muita coisa que é crença, né, limitante, tem muita coisa que é limitante mesmo. Mas como ela leva uma vida, assim, fantástica e namora, né? Sim, tem planos para casar, fez faculdade. Foi morar sozinha, muito bacana. Sim. Vamos aproveitar então, a gente está falando, né, da sua vida, um pouco da sua vida familiar. Você se incomoda de falar um pouquinho da Kátia pessoa física? Quem é a Kátia? Não. O que faz a Kátia pirar? Conta pra gente, o que faz a Kátia ficar feliz? Olha, eu acho que, claro, né, todas as pessoas trazem aí dentro de si coisas que gostam de fazer, mas coisas que me fazem pirar mesmo, né? Eu curto quando eu tenho um tempinho, que a vida é bem corrida agora, né? Ainda fazendo pós e atendendo, mas quando dá uma brechinha, eu adoro, assim, curtir
maratonar uma série que eu goste, ir assistir um bom cinema, estar em companhia da minha família, estar em companhia do meu maridão, né, que amo muito, que é meu parceirão em tudo. É, Desde muito nova eu aprendi a tocar piano, tocar violão, canto na minha igreja. Então, assim, eu gosto muito também quando eu tenho tempo livre de estar fazendo isso. Gosto muito de viajar. Praia, adoro praia. Adoro praia. Às vezes até eu falo, nossa, que saudade de uma praia. E o marido brinca, vou colocar aqui uma tela flutuante, a gente coloca uma caixinha de areia, você põe o pé na areia, uma cervejinha na mão e você finge que está na praia. Tanto que eu gosto de praia, né? Gosto de ficar vendo o horizonte, que lá me traz uma paz maravilhosa. Então, essas coisas que eu gosto de fazer. Mas, Mari, você vai achar estranho, mas eu adoro estudar psicologia. Eu estava esperando você falar isso, porque Adoro. você respira psicologia, né? Adoro, né? Já tô terminando a terceira pós aí, já tô. E minha filha pegando no meu pé. Mãe, dá um ano sabático para você, por favor, né? Vai viver um pouquinho. Então, eu já tô procurando. Nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque é muito gostoso. E é tão bom a gente gostar do que a gente faz e fazer o que a gente gosta, né, Mari? Sim. É uma coisa muito boa. Eu sou muito grata a tudo. A Deus, a vida, por tudo isso que eu tenho na minha vida, que é ouro. Muito bom. Ô, Kátia, quem conhece, né, teu trabalho no Instagram, no Facebook, sabe que você tem uma... Toda segunda-feira, você coloca uma frase inspiradora, né? Eu acho aquilo tão bacana, porque frases a gente vê em tudo que é lugar e tal, mas eu que trabalho com você, apesar da gente ter criado uma relação de amizade, né, Kátia, tão grande, mas a gente trabalha junto, então Sim. eu sei que você pensa nas frases, você coloca aquilo a dedo, né, nas suas redes sociais. E aí eu queria pedir para no dia de hoje, se você pode trazer uma frase para gente, falar um pouquinho sobre ela, para inspirar. Olha, Mari, acho que tem um pouquinho a ver com a minha história de vida, né? A gente fala de superação. Então, eu penso assim que a superação verdadeira é você transformar uma dificuldade ou dificuldades em forças para você seguir em frente, né? Tudo a ver com a sua vida. Sim. Então, eu acho que é, isso faz isso retrata muito, né? Tudo aquilo que eu falei para você agora, né? E eu levo comigo para frente, né? Tudo que a gente tem dificuldade hoje, mas a gente supera qualquer coisa na vida da gente. Não vou dizer que eu não vou ter mais dificuldades, a gente sempre vai ter dificuldades, mas a partir do momento que a gente aprende a enfrentar e superar, isso se torna força ali na frente. Seja para a gente ou seja para outra pessoa, que foi no meu caso, né? Então, a superação verdadeira é transformar dificuldades em força para seguir em frente. Exato. Lindo, Kátia, perfeito. Não, deu vida, floreou a sua história de vida aqui. Perfeito, amei. Kátia, agora para a gente já começando a finalizar, Ah, né? que pena, tava tão bom, né? A gente faz uma pergunta. Vamos fazer uma pergunta sempre, em todos os episódios, pensando no que foi falado no episódio. A pergunta de hoje é: Kátia, pode pirar? Opa, claro que pode, pode e deve, né? É, As pessoas elas têm que se sentir com liberdade, né? Liberdade para poder dizer, chegar aquilo que realmente está sentindo, até pirar, né, Mari? Até pirar. As pessoas podem chegar no setting terapêutico, vão chegar aqui nos comentários para gente, pode sim pirar. Então, eu acho que o conceito de pirar não é aquela coisa, acho que até a gente já falou no comecinho, não é aquela coisa desdenhosa, né? Mas é uma coisa assim que vai desmistificar essa coisa que a gente fala de processo terapêutico, né? A gente vai encontrar muita clareza depois que a gente pira, né? A gente precisa dar uma surtada de vez em quando para respirar e chegar ao equilíbrio. Então, sim, pode pirar, quantas vezes forem preciso. É uma das coisas que eu acho mais interessantes assim no processo terapêutico é que eu sempre entro na sessão com alguma questão assim, que a primeira frase que eu coloco pro meu terapeuta é: ai, por favor, não me julgue, mas eu preciso falar tal coisa.
E aí o que eu sempre ouço dele é, Mariana, que eu estou zero julgamento, eu não vim aqui para te julgar. E você precisa falar, né? E muitas vezes a gente dá aquela piradinha de falar mais mesmo, e falar às vezes com um pouquinho de raiva, às vezes com um pouquinho a mais de emoção, né? E o quanto aquilo é libertador, o quanto aquilo. Nossa, com certeza. Às vezes a gente pira com o psicólogo, viu? Ele fala algo ali que está difícil da gente digerir e que é preciso a gente ouvir. E a gente fala, eu não acredito que você está falando isso comigo. Justo você, que eu estava esperando que fosse me entender. Aí depois de 1 ou 2 sessões a gente fala, eu pirei, né? A gente pode pirar inclusive com o nosso terapeuta se a gente não estiver gostando de algo. Porque tudo é para o nosso bem, né, Mari? Tudo é para o nosso bem. Perdão, muitas vezes é difícil a gente entrar em contato, né, com algumas questões. E o terapeuta tem que falar, a gente tem que entrar em contato, né? Eu costumo dizer assim, que a gente tem as caixinhas e que para a gente viver, a gente arquiva Sim. algumas coisas, né? Então, isso aqui fica guardadinho, eu vou lidar com isso aqui. E na sessão de terapia, muitas vezes a gente tem que abrir aquela caixinha que está fechadinha, porque Sim. senão ela vai ficar limitando a gente em algumas coisas, né? Até em outros processos, abrindo aquela caixa que você vai conseguindo abrir outras depois, né? Exato, abrindo espaço. Exato. Né? Muitas vezes o paciente ele não está pronto para abrir certa caixinha. Então a gente vai ali devagarzinho, como que diria o vovô, né? Comendo pelas beiradas, vai devagarzinho. A hora que ele permite que você entre em certo assunto, e você pega aquele gancho e vai abrindo devagarzinho aquela caixinha, a gente consegue ver o processo terapêutico florir, né? Desabrochar aí com uma borboleta, né? O processo de transformação lindo que é a borboleta, né? A borboleta sofre, né, Mari, para ficar ali no casulo por muito tempo, fechadinha, né? A lagarta. E na hora dela nascer, ela sofre muito, porque ela precisa exercitar aquelas asas, né, para fortalecer a musculatura, para que depois ela tenha força para voar. Se você vai tirar aquela borboleta antes do tempo do casulo, para ajudar, ela não vai ter força muscular na asinha e vai sair andando. Vem um gato e come. Morreu, acabou a vida dela ali. Da mesma forma, a gente não pode acelerar o processo de ninguém. Através da dor, né? Através desse processo de sair daquele casulo de transformação que ela vai conseguir se libertar e voar e ser livre. Né? Essa beleza da terapia que eu vejo, que sempre foi para mim e que eu espero que eu consiga passar isso também para as pessoas que a mim chegarem para poder trilhar esse caminho. Que lindo. Bom, então a gente vai finalizando. Eu gostaria de ressaltar que esse é o primeiro episódio, é um episódio piloto, né, onde a Kátia, psicóloga, está sendo apresentada, né, a linha de trabalho dela, quem é a Kátia, como ela chegou até aqui, sua trajetória. E os próximos episódios vão ser sempre episódios temáticos, né, Kátia? Sim, sim. Com temas que a Kátia já está colocando em pauta, já está levantando pessoas que possam agregar numa conversa bacana, leve, sim, né? Sim, isso mesmo, Mari. E tenho a honra de ter feito parte desse dia, desse seu primeiro, desse pontapé. Eu que agradeço, o bate-papo tão gostoso. Nossa, a gente vai ter um monte aí pela frente, espero, viu? Se Deus quiser, isso mesmo. E, Kátia, então, só para finalizar, como é que as pessoas conseguem conhecer mais o seu trabalho, te encontrar, alguém que esteja interessado até né, no processo terapêutico mesmo, porque hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa internet que eu, por exemplo, meu terapeuta mora em Campinas, eu também moro em Campinas, a gente nunca se viu pessoalmente, é tudo pela tela. Sim. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar que queira, que se interesse pelo seu trabalho, né, da psicoterapia, clínica, ou que queira conhecer o seu trabalho na internet, que você posta coisas muito interessantes, né? Como é que elas podem te encontrar? Olha, Mari, vamos lá. Tem a vitrine aí, né, que é o Instagram, psi.coutrin, vocês vão me achar como psi.coutrin. psi.Kátia Coutrin. Né? Exato, isso, psi.Kátia Coutrin, olha só. Estava pegando o meu e-mail, psi.Kátia Coutrin. E também vocês vão me achar lá no Maps.
né? Lá tem alguns comentários de algumas pessoas, mesma coisa, psi.katiacoutrin. O meu atendimento se dá online ou presencial. Online eu atendo pessoas de qualquer parte do mundo. Tenho paciente que eu falo lá de Houston. Tem uma paciente que foi para a Califórnia, estou atendendo online também por lá. É muito bacana porque o online veio expandir fronteiras, né? Sim. Atendo online, individual, casal, família, grupos também. E estou esquecendo de alguma. Sim, WhatsApp. WhatsApp é fácil também, né? Exato. Aqui em Campinas, o DDD 19, né? E o meu WhatsApp é 98455 4079. Então, manda uma mensagem lá que a gente vai batendo papo, marca aí uma conversa inicial. Eu sempre falo uma conversa inicial sem compromisso, para a pessoa me conhecer, eu conhecer a pessoa. Não importa se ela vai fechar ou não um pacote de psicoterapia. Eu sempre gosto de ouvir a pessoa. Mas é muito importante a gente conhecer antes, sim, né? Porque com certeza. Tem a empatia também. Tem você, né? Falar assim, eu vou conseguir me abrir com essa pessoa. Exato, né? Você começa um processo terapêutico, às vezes, que você fala, bom, tá bom, achei no Instagram, vou lá, marco e tal. Você vai em 1, 2, 3 sessões, não forma um vínculo terapêutico. Então, eu acho muito importante para a pessoa, quando vai buscar o seu processo terapêutico, eu sempre ofereço isso, né? Marca uma conversa aqui, a gente marca uma videochamada rapidinha, 10, 15 minutinhos, você me fala de você, qual que é a sua demanda, eu falo como eu trabalho, e se fizer sentido para as duas pessoas, a gente começa uma jornada juntos. E é isso. Bacana. Bom, então, nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigada, Kátia. Obrigada a você, Mari. Obrigada a todos.